O missionário eficaz, página 38 na apostila, na lição 14, nós estamos hoje à noite e é um privilégio poder lidar com esse assunto. Na verdade, para mim, é uma pregação que ficou direcionada para mim e para o meu ministério, porque eu sou missionário. E eu estou aqui agora ensinando para vocês o que é ser um missionário eficaz, né? E há muitas formas de medir o ministério, de medir o missionário, o pastor, ou seja quem for. Agora, qual é a medida certa, né? A nossa igreja, por exemplo, nossa igreja não é considerada aqui em Rondônia uma igreja grande. Agora, isso quer dizer que o missionário é um burro? Ou quer dizer que o povo é pecaminoso? Quer dizer que não há boa pregação no púlpito? Agora, se você encontrar uma igreja enorme que tem 5.000, 7.000, 8.000 pessoas lotado em todos os cultos, isso já quer dizer que a igreja está fazendo tudo certinho? É totalmente abençoada? Essa é a medida de um missionário eficaz ou ministério eficaz? Nós queremos entender melhor essas coisas e isso pode ajudar qualquer pessoa que gostaria de ser ou foi chamado a ser um missionário e também todo membro da igreja para entender melhor a igreja dele. Então, eu não gosto de fazer dessa forma, mas eu vou ler muito a apostila essa vez, tá? Vocês podem seguir comigo. Eu me lembro quando o meu pastor ensinava centenas de pastores, e ele escrevia tudo, colocou num caderno, e os pastores estavam lendo com ele. Ele lia, eu me lembro, de semana inteira, aulas o dia inteiro, e o nosso pastor lendo e lendo, e foram aulas ótimas. Agora eu quero dar uma aula ótima também, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu digo isso para dizer que eu vou precisar ler mais, porque há muita coisa escrita aqui de um certo jeito que eu quero ler para ficar melhor para vocês. Então, aqui, página 38, o missionário eficaz, lição 14. Vamos começar aqui na introdução. Muitas biografias registram as vidas de alguns dos missionários mais famosos da história, como William Carey, Hudson Taylor, Adoniram Judson e David Livingstone. Eu sei que a pronúncia desses, eu falei tudo no inglês, mas eles todos falavam inglês e são heróis para nós missionários. Essas histórias servem como inspiração e até mesmo como exemplo em muitas áreas. No entanto, nosso exemplo principal e supremo deve ser sempre o Senhor Jesus Cristo, que veio como missionário do céu para nós. Além dele, temos o apóstolo Paulo, que nos foi dado como exemplo ministerial, pois somos repetidamente instruídos a seguir os passos dele conforme ele seguia a Cristo. Eu gostaria de mostrar isso para vocês. Há mais passagens ainda, mas se vocês puderem abrir as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, nós vamos ver aqui como Paulo enfatizava várias vezes: Deus me fez um exemplo, é para vocês me imitaram. E de todas as pessoas na igreja, sabendo que Paulo era um missionário, então um missionário hoje em dia deve procurar imitar o apóstolo Paulo. Não, mas deu certo para ele naquela época, naquela cultura, mas hoje é diferente, então nós precisamos mudar as coisas. Não é isso que a Bíblia fala. Com certeza há um contexto moderno que precisamos tratar, mas a verdade é a palavra de Deus diz que Paulo é o nosso exemplo. Diz aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo dizendo aqui: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Essa palavra sede aqui é como a palavra sejam, né? Vocês sejam meus imitadores, como também eu de Cristo. Se vocês puderem ir comigo para Filipenses capítulo 3, versículo 17, Paulo escreve aqui: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim
andam. Então, alguém me dá uma dica: "Pastor, não seria bom fazer isto e aquilo no ministério para alcançar mais pessoas, para atrair mais pessoas ao culto?", ou seja o que for. Talvez a pessoa tenha um coração totalmente inocente e recomenda para mim uma ideia que funciona em muita igreja. Mas se eu não observar aquilo na vida de Paulo, eu preciso me perguntar: será que está certo isso? Porque há muita coisa que muita pessoa faz que não é necessariamente correto. Note comigo 2 Tessalonicenses capítulo 3. 2 Tessalonicenses capítulo 3, aqui versículo 9 diz: "Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes." Há outros versículos, mas esses 3 servem muito bem para mostrar, é para a gente imitar o apóstolo Paulo. Continuando aqui, nesta lição vamos contrastar alguns equívocos comuns sobre o que torna um missionário bem-sucedido, como que a Bíblia ensina sobre a verdadeira eficácia. É crucial percebermos que, assim como a semente da palavra produz diferentes quantidades de fruto mesmo em solo bom, nem todos os ministérios missionários terão a mesma aparência externa ou os mesmos resultados numéricos. Nosso objetivo é entender o que Deus considera um serviço eficaz e fiel no campo missionário. O que é uma coisa, vou dar um exemplo para vocês de algo que eu achei bem interessante. Não é a única vez que aconteceu. Eu estava nos Estados Unidos, 2023, 2024. Deus me deu uma pregação para evangelizar pessoas que estavam no culto naquele dia. Eu preguei sobre a salvação com todo o meu coração envolvido, com paixão. Deus abençoou e 5 pessoas no culto acabaram recebendo Jesus. O pastor, ele falou para essas pessoas: se você levantou a mão dizendo que você queria receber Jesus, vem para frente agora. E ele ficou exigindo, e o povo foi para frente e ficou totalmente resolvido dessas pessoas receberem Jesus. Um membro da igreja me disse que esse pastor nunca tinha feito isso anteriormente. Tipo, Deus operou. O povo ficou, sabe, emocionante por causa daquilo e emocionado, né. Então, aconteceu isso. Eu pensei: "Bom, Deus usou tanto essa pregação, quando eu for convidar para outra igreja, seria bom pregar essa mensagem de novo, porque é a palavra de Deus." Aqui no Brasil, eu fui convidado a pregar em uma igreja, não muito tempo depois, uns meses talvez. E eu fui para essa igreja, eu falei: "Eu vou pregar a mesma mensagem." Eu li, estudei, me preparei, tudo certinho para falar o que eu falava em inglês, eu queria falar em português. E, irmãos, eu somente ouvi grilhos, tipo, nem o resultado, nada, tipo nada. O povo quase dormindo. E eu me perguntei: "Mas o que mudou? A pregação não mudou, o pregador não mudou, mas eu estou em outro lugar." Outro lugar. Agora, o pastor de uma igreja pode ter um certo tipo de povo, uma certa situação, e o povo está animado. E na outra igreja, o pastor servindo a Deus com a mesma fidelidade e não vê os mesmos resultados. Eu estava em Petrolina, Novo Holanda, outros lugares para lá, em Pernambuco e na Bahia. Eu fui também para Sinop, em Mato Grosso. Eu já conheço alguns lugares em Minas Gerais e também em São Paulo. Agora eu conheço várias obras de Rondônia e eu vou falar para vocês, o resultado em cada região é diferente. É diferente. Eu posso pregar as mesmas coisas. Inclusive, eu preguei 9 vezes em vários lugares lá no Nordeste. E quando eu estava pregando em certas igrejas, todo mundo estava prestando atenção, mas em certas igrejas você percebia um certo ânimo. Amém, pastor? É isso, pastor. Gostando da pregação. E outras igrejas, mas assim, sabe, às vezes. E isso mostra algo para nós. Muitas vezes não é o número de pessoas que realmente mostra algo, não é o ânimo das pessoas,
muitas vezes as próprias pessoas que são diferentes em cada região, e você pode ter o mesmo pregador e a mesma pregação, mas um resultado diferente. Aqui, Rondônia está se desenvolvendo, está criando sua própria cultura, tem um certo jeito, um certo modo de ver como que a fé cristã deve ser. Agora, essa visão aqui é diferente do que a visão em outros lugares, e o jeito de receber a pregação aqui será diferente do que o jeito em outros lugares. Então, nós não devemos julgar por causa de várias coisas da aparência externa, devemos, na verdade, julgar mais o coração, o que realmente está acontecendo entre o missionário e Deus, e não necessariamente uma grande quantidade de pessoas, etc. Dizendo isto, vamos chegar aqui onde diz redefinindo a eficácia missionária, ok? Número 1, além dos números. Se existe uma métrica comum, mas muitas vezes enganosa, para medir a eficácia missionária, é a dos números. Número de convertidos, número de batismos, tamanho da igreja, etc. Embora os números possam ter seu lugar, eles não contam toda a história. Nem todas as culturas e povos terão a mesma receptividade ao evangelho em todos os momentos. Homens como Noé e Jeremias certamente demonstraram fidelidade em meio a poucos resultados visíveis. Lembra, se está tudo certo no nosso entendimento da passagem, Noé pregou justiça por 120 anos. Quem entrou na arca? Ele e a esposa, 3 filhos e 3 esposas só. O planeta rejeitou. Noé não tinha fé, ele não tinha graça de Deus. Não, ele tinha fé e a graça de Deus, mas não teve bons resultados. Ele era um homem eficaz pelo poder de Deus, mas mesma coisa com Jeremias. O próprio Senhor Jesus foi crucificado pelo povo a quem ministrou. O Novo Testamento também indica que houve tempos e lugares onde Apolo teve mais sucesso aparente do que Paulo. Vamos ver isso rapidinho no livro de Atos, por favor. Atos. Eu acho interessante isso, me lembro anos atrás quando eu percebi isso. E eu quero mostrar para vocês. Então, Atos capítulo 8, você vê em versículo 1, diz aqui: e depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Ok? Corinto. Então, ele vai na cidade de Corinto. Agora, esse é o grande apóstolo Paulo, não esquecem disso. Agora, Atos 18, 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo. E desde agora parto para os gentios. E o próximo versículo, versículo 7 diz: e saindo dali. Então Paulo pregava e pregava e pregava, e os judeus blasfemavam, e ele pegou a roupa, fez assim, tipo, tá, então eu vou para os outros, eu vou para os gentios. Então ele foi embora. Agora vamos chegar no fim de capítulo 18, e vamos ver versículo 24. E diz aqui: chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Agora não é Paulo, é Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos e escreverem aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência
convencia publicamente, olha aqui, os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Capítulo 19, versículo 1. E sucedeu que enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Então, Paulo vai para Éfeso, Apolo vai para Corinto. Paulo, ele estava em Corinto e sacudiu as vestes e disse: eu não vou pregar mais para vocês judeus, porque vocês não estão escutando, vocês estão blasfemando de Deus. A Paulo chega na mesma cidade de Corinto e diz aqui em versículo 28 de capítulo 18 que ele convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Então, onde Paulo não teve sucesso, Apolo teve. Então um é melhor do que o outro? Quem é melhor do que o apóstolo Paulo? O único homem que Deus falou, sejam imitadores dele. Não dá para julgar ele dessa forma. O fato é que Deus pode dar dons específicos para cada pastor, em momentos diferentes para cada pregador, e um pode ter mais, nos olhos dos homens, mais sucesso do que o outro, mas os dois estão operando no Espírito Santo de Deus. Isso mostra que não podemos medir a eficácia de um missionário apenas por estatísticas. Número 2, na página 38. O perigo do pragmatismo. Missionários são, em essência, plantadores de igrejas. A pergunta então se torna: como os missionários plantam igrejas eficazmente? A tentação é ser pragmático, simplesmente fazer o que funciona para atrair multidões, pensando que os fins justificam os meios. Levanta a mão se vocês entendem a palavra pragmático. Pragmático. Vocês entendem essa palavra? Muitas vezes as pessoas usam essa palavra de forma positiva. Eu não estou usando essa palavra de forma positiva. Eu estou dizendo que é uma coisa errada no ministério. A ideia é que se eu conseguir esse fim, não importa o meio que eu uso para chegar ali. E o que acontece na igreja? Minha igreja não está crescendo. Minha igreja é pequena. O meu povo não está tão animado. Mas a igreja lá, do outro lado da cidade, está tendo bastante sucesso. Números, pessoas participando. O que eles estão fazendo? Boa noite. O que eles estão fazendo? Então, eu olho para eles, mas eles têm guitarra, eles têm bateria, qualquer jovem pode cantar na frente nesse grupo de louvor, eles pintaram as paredes, a cor preta, eles têm luzes diferentes, às vezes eles têm até fumaça saindo no palco, sabe? É um culto impactante, o povo pulando e dançando e tudo. Eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer a mesma coisa. E daí nós vamos ter bons números também. E o que é tudo isso? É pragmatismo. É uma forma de dizer: eu quero sucesso nos olhos dos homens, os fins justificam os meios. E o que eu não fiz? Eu olhei para outra igreja, observei a outra igreja, gostei dos resultados da outra igreja, e eu, presta atenção, eu ignorei a palavra de Deus. Eu não li a Bíblia para fazer isso. Eu não passei tempo em oração buscando a Deus. Eu simplesmente quis os mesmos resultados. Então eu fui atrás da outra igreja e falei: não, vou fazer o que eles estão fazendo. A tentação é ser pragmático, simplesmente faz o que funciona para atrair multidões, pensando que os fins justificam os meios. No entanto, essa abordagem é claramente contrária à vontade de Deus. Atalhos no ministério têm a sacrificar. Olha, note essas três coisas: a santidade, a pureza doutrinária, a fé genuína e os métodos divinamente ordenados para a vida cristã e o ministério. A eficácia bíblica
Portanto, não deve ser medida por resultados imediatos ou grandes números, mas sim por aquilo que busca honrar ao Senhor a cada passo. Se Noé, se não presta atenção, se Noé tivesse seguido o mundo, ele teria morrido afogado. Vocês estão me ouvindo? Ele precisou seguir a Deus. E ele salvou a vida dele, a vida da esposa dele, a vida dos 3 filhos, as esposas dos 3 filhos, e só isso. Mas a grande maioria, que com certeza estava festejando, estava casando, estava, sabe, viajando e trabalhando, vivendo uma vida comum no mundo. Esse mundo morreu no dilúvio. Mas Noé, seguindo a palavra de Deus, foi salvo. Agora, então, quando a gente está considerando o que fazer para melhorar o ministério, quando nós pensamos sobre o missionário, nós não podemos medir a eficácia dele pelos números que estão frequentando a igreja. Nós não podemos fazer isso. É fácil de fazer, que é algo visível. Mas sabe uma coisa? Na minha vida eu já percebi algo. Eu já conheci pastores que não têm igrejas grandes, mas têm coração bom, são diligentes, estão servindo a Deus. Mas onde Deus colocou esses homens, o povo não está tão receptivo, não está querendo tanto a coisa. Mas mesmo assim, Deus usa esse pastor, esse missionário, como uma luz e uma testemunha, e essa testemunha vai acabar condenando esse povo se não receber Jesus, mas esse homem está fazendo a vontade de Deus. Número 3, a fonte da eficácia é a graça de Deus. O apóstolo Paulo deixou claro o princípio fundamental da eficácia no ministério ao escrever: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E quando você considera isso, você pode fazer muita coisa para, para você. Você pode fazer muita coisa para ganhar almas para Cristo e discipular essas almas, mas como uma planta, você coloca a semente no solo, você coloca no solo bom onde tem o sol, e você pode colocar água no solo para penetrar o solo e alcançar a semente, mas é você que tem o poder para a semente brotar a uma planta? Não, não é você. É Deus, é Deus. Eu estava pensando sobre essa ideia, quando você planta, na hora de plantar, nada acontece. Na hora de regar, nada acontece. Mas um dia, você chega e é a hora de ceifar e muito acontece, né? E é a mesma coisa. O missionário que quer plantar uma igreja em uma região que não tinha, ou não tinha uma boa igreja, ele vai ver todos os resultados? Não, ele vai plantar, é uma coisa demorada. E às vezes tem pessoas que você acha que recebem Jesus, que não recebem ele de verdade, esse tipo de coisa. E daí você entra na fase de discipular, você está regando essas pessoas. Mas chega o momento de ceifar, e pode ser que a outra pessoa, o primeiro chegou, já foi embora, segunda pessoa chega, e essa pessoa ceifa as multidões. Pode acontecer. Muitas vezes é outra pessoa que tem esse privilégio, a primeira pessoa que não, tem que lutar, tem que sofrer, tem que batalhar. Eu me lembro quando eu cheguei aqui no Ouro Preto, eu não pregava para ajudar o povo que queria servir a Deus, servir a Ele melhor. Eu pregava para batalhar contra as próprias pessoas que acreditavam em mentiras. Era uma batalha espiritual entre pregador e povo. Era muito difícil. Pessoas querendo brigar e discutir e discordar e questionar. Mas, ao longo desses anos, Deus fez uma obra, e agora há um povo que, quando eu prego
a palavra, esse povo fala: "Oh, eu precisei disto. Isso me ajudou, isso me animou mais. Agora eu tenho esse privilégio, mas eu estou aqui desde 2012, irmãos, então demorou um pouco. Não foi sempre fácil. Na verdade, não é fácil nem hoje, mas está bem melhor hoje do que antigamente. Aqueles que lançam a semente, os pioneiros, são muitas vezes menos propensos a ver a colheita visível do que aqueles que vêm depois para regar e cultivar. Mas independentemente do que vejamos, toda a glória pertence a Deus e a graça dele. Paulo afirmou inequivocamente sobre o ministério dele. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, Paulo reconheceu que realmente tudo que o missionário faz é pela graça de Deus. E graça não é merecida. Então, ele está dizendo, sim, eu fiz mais que os outros pastores, outros apóstolos, mas é pela graça de Deus. Qualquer coisa que eu conseguir aqui no Ouro Preto, pela graça de Deus. A eficácia não vem da nossa habilidade, mas da capacitação de Deus. Salmo 127, versículo 1 diz, nos adverte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Jesus foi ainda mais direto, porque sem mim nada podeis fazer. Qualquer coisa que façamos em nosso próprio esforço, mesmo que pareça algo para nós, é considerado nada por ele se foi feito independentemente dele. Assim como Jesus disse a Paulo: "A minha graça te basta", nós também podemos descansar na suficiência da graça dele. Não importa quanto fruto visível nosso ministério manifeste, a graça nunca é merecida. Portanto, o ministério que opera pela graça sempre será resultado da obra dele, não da nossa eficácia. Eu escrevi aqui uma ilustração pessoal, que é algo que eu acredito que eu nunca vou esquecer. Antes de chegar aqui no Ouro Preto, o missionário em São Paulo precisou voltar para os Estados Unidos porque a esposa dele não estava muito bem de saúde. Pediu para eu pastorear a igreja dele. E foi, na verdade, minha primeira igreja. Porque não que eu não plantei. Mas eu fui lá não conhecendo o povo, nem falando muito bem o português. Vamos lá, vamos tentar, né? Eu cheguei lá e eu me lembro cada sábado evangelizando por horas e horas e horas e tentando juntar as novas pessoas para a congregação. E eu vou falar para vocês, eu lutava para evangelizar sempre e pouquíssimas novas pessoas começaram a frequentar a igreja. E eu estava com um certo pensamento: que coisa! Eu estou aqui como missionário, tentando ganhar almas para Cristo, e quase ninguém novo vem. Tipo, e quando eu for para Rondônia, o que vai acontecer? Vou chegar lá, vou pregar, ninguém vai chegar no culto, eu não vou ter igreja nenhuma. Mas o Espírito Santo estava operando no meu coração, me mostrando, não. Você não está aqui na igreja desse outro pastor para criar sua própria igreja com seus convertidos. Você está aqui para edificar a igreja que ele está plantando. Então eu continuava a evangelizar toda semana, mas com a ideia, eu estou aqui para edificar esses irmãos. Eu acredito que Deus me usou para edificar. As palavras do povo e certas coisas que eu observei, Deus estava abençoando através da pregação, através dos ensinos e tudo. E daí, eu vim para Rondônia, fui para Porto Velho, eu percebi, não é onde Deus quer que eu esteja. Daí, descendo, chegamos em Presidente Médici, vendo todas as cidades, escolhemos Ouro Preto do Oeste, né? Vimos uma cidade maravilhosa, bem organizada, linda, bonita, e não tinha uma igreja batista independente. E falamos, vamos plantar uma igreja aqui. Agora, não conhecendo ninguém, o pessoal lá
São Paulo falava: "Não, pessoal de Rondônia só lança arco, flecha, nem usam roupa, são só indígenas", esse tipo de coisa. Eu cheguei aqui e uma das primeiras pessoas que eu encontrei tinha um Hilux e usava iPhone. Eu nem tinha celular, ele estava andando de iPhone dirigindo Hilux, né. E daí essa pessoa me convidou a dar uma palavra para um grupo, e no primeiro estudo que eu fiz, o estudo bíblico, né, eu preguei o evangelho, na verdade. Deus me deu um grupo de 40 pessoas, bem no início do ministério, só poucas semanas depois de ter chegado aqui em Rondônia. E quando isso aconteceu, o Espírito Santo confortou e consolou meu coração, dizendo: "Agora você está aqui e agora eu vou usar você aqui para plantar uma igreja. Lá em São Paulo para edificar, aqui para evangelizar e plantar uma igreja". Então eu percebi, eu sou a mesma pessoa, eu prego o mesmo evangelho, mas é Deus que dá o crescimento, é Deus que abençoa com salvação, nas vidas das pessoas e tudo. Então eu faço a mesma obra e Deus abençoa do jeito que Ele quer. Todo sábado nós evangelizamos. É difícil porque não porque as pessoas nos maltratam, na verdade o povo ouropretense é um povo muito legal. Não briga, não reclama, conversa, conversa, conversa. Às vezes convida para tomar café, tomar chá, suco, sei lá, e você pode passar, se você deixar, horas com muitas pessoas aqui na cidade. Mas através desse evangelismo, poucas pessoas vêm para a igreja, poucas pessoas. E eu posso ver isso: "Ah, então, o que eu devo fazer?". Eu acredito que eu devo continuar. Agora, eu posso fazer outras coisas e nós fazemos outras coisas além de ir de porta em porta. Eu acredito que muitas pessoas que visitam são uma bênção de Deus dizendo: "Você está evangelizando em um bairro e para Deus receber a glória, eu vou trazer para a sua igreja pessoas de outro bairro". Amém. Então mesmo assim, pessoas estão chegando, mas Deus recebe a glória.